O que é bibliomancia? Bibliomancia é a prática em que alguém abre um livro aleatoriamente e procura alguma direção ou previsão no primeiro verso que seu olhar identifica. Muitas pessoas usam a Bíblia Sagrada para tal prática, mas isto é um erro grave, pois caracteriza um tipo de adivinhação. Curiosamente, não é de hoje que essa prática denominada como bibliomancia é usada. Povos pagãos da antiguidade já tinham esse costume de abrir por acaso os livros que eles consideravam sagrados com a intenção de fazer adivinhações. Os gregos e os romanos, por exemplo, faziam algo parecido. Eles consultavam as obras de Homero e Virgílio na tentativa de fazer adivinhações e buscar conselhos imediatos. Esse comportamento também já foi identificado entre alguns judeus que se valiam do Antigo Testamento hebraico na prática da bibliomancia. Os estudiosos dizem que entre os cristãos, a bibliomancia tornou-se popular ainda durante a Idade Média. Muitas pessoas começaram a usar a Bíblia como ferramenta para adivinhar o futuro, discernir situações e encontrar respostas para certas decisões imediatas. Mas tudo era feito na base da aleatoriedade. O uso da bibliomancia na atualidade é possível dizer que os cristãos adeptos da bibliomancia não são tão diferentes daquelas pessoas que perseguem horóscopos e outras formas de previsão para sua vida diária. Essas pessoas erram por não tratarem a Bíblia Sagrada como de fato ela deve ser tratada. Elas falham em compreender o verdadeiro caráter e propósito das Escrituras. Sem dúvida, todo cristão alguma vez acaba fazendo uma leitura mais casual da Bíblia. É comum lermos um determinado capítulo ou versículo de um modo um pouco mais aleatório durante um tempo de intervalo no trabalho, numa condução, etc. Obviamente, em todas essas ocasiões somos edificados pela palavra e encontramos conforto nela. Mas jamais devemos fazer dessa prática algo místico na busca por adivinhações ou predições que se encaixam em nossas experiências pessoais cotidianas. A Bíblia deve ser lida e estudada com responsabilidade, compromisso e de forma diligente. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, de fato Deus fala conosco através dela. Cada palavra que ela contém foi inspirada pelo Espírito de Deus. Assim, ela possui autoridade para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Ela torna o homem de Deus apto e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16,17. O crente genuíno entende que a Bíblia é sua única regra de fé e prática. Ele sabe que toda informação e princípios que ele necessita para regular sua vida nesta terra está na palavra de Deus. No entanto, ele jamais busca nessa verdade uma forma de adivinhação. Ele não anda desesperado pelas perturbações da vida, mas lança toda sua ansiedade no Senhor com a certeza de que Ele cuida de seu povo. 1 Pedro 5:7. Então o cristão não precisa da bibliomancia, pois ele confia na soberania de Deus e em sua provisão. Ele entende que está sob os cuidados do Senhor e rejeita qualquer tipo de adivinhação, até mesmo aquela que pretende usar a própria Bíblia para tal. O perigo da bibliomancia. Além disso, há casos práticos de pessoas que entram em depressão e desespero por conta da prática da bibliomancia. Essas pessoas abrem a Bíblia casualmente buscando algum tipo de adivinhação a respeito de sua situação pessoal, mas às vezes o primeiro versículo que encontram registra um severo anúncio do juízo de Deus. Então essas pessoas não conseguem lidar com a situação e ficam assombradas. Esse tipo de coisa acontece justamente pelo uso errado das Escrituras. Nenhum texto bíblico pode ser tomado de forma isolada. Grandes atrocidades da história da humanidade foram supostamente validadas através do uso errado de versículos bíblicos. Ao longo dos tempos, pessoas já defenderam a escravidão, o racismo e até genocídios pelo uso distorcido e isolado de passagens bíblicas. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja evangélica que adota a prática da bibliomancia. Seus membros são orientados a buscar a palavra de Deus, que é a pregação na igreja, para resolverem seus problemas e se consolarem de suas dores e sofrimentos, assim como para casar, vender, mudar e ouvir promessas de seu futuro, tanto dentro da denominação como fora dela. O modo de execução da bibliomancia na Congregação Cristã no Brasil acontece na seguinte forma. Aquele que ministra a bibliomancia, que é o momento da pregação no culto, conhecida como a hora da palavra de Deus, é ministrada por homens leigos, sem estudo algum da Bíblia e nenhuma formação teológica. Eles vão ao culto sem nenhuma instrução e nenhum preparo. No ato da pregação ele se afasta da tribuna, oferecem a ministração da bibliomancia a outros ministrantes leigos, e na recusa de todos eles, então ele caminha para a tribuna para a leitura da Bíblia, dizendo estar sob o controle do Espírito Santo.
Portanto, ele abre a Bíblia aleatoriamente, ao término da leitura eles começam a pregar qualquer coisa que vier à sua mente, sem nenhum compromisso com a pregação do texto, e vale ressaltar mais uma vez, sem nenhum conhecimento ou estudo da Bíblia. Eles pregam o que bem entendem, pois toda a igreja, doutrinada a não estudar a Bíblia, fecha a Bíblia e sem nenhuma análise crítica do que está sendo pregado, eles então estão livres para profetizar, fazer promessas, falar sobre Deus na primeira pessoa da conjugação verbal, de rogar pragas, adivinhações do futuro com promessas de bênçãos, vitórias, triunfalismo e desejos do coração sendo realizados. Para os ministrados da pregação, cooperadores de jovens, cooperadores ou anciãos, sendo esse último topo da hierarquia, é um desrespeito muito grande permanecer com a Bíblia aberta conferindo enquanto se faz a pregação. Os pregadores, por sua vez, se orgulham em dizer que não têm estudo da Bíblia, e alguns se orgulham até mesmo por serem homens analfabetos ou semi-analfabetos, mas todos se orgulham de dizer que não têm conhecimento algum ou estudo da Bíblia, pois para eles, isso significa dom de Deus, ou seja, que Deus fala em sua boca, que são usados por Deus justamente porque são simples, leigos e sem conhecimento algum do livro Bíblia que dizem seguir. A liderança mundial situada no bairro Brás na capital São Paulo, também não tem formação alguma teológica e se revestem dos mesmos argumentos apresentados acima. Portanto, é uma denominação que se baseia e se direciona por homens leigos e sem a mínima condição de pregar a Bíblia de forma expositiva e transferir assim aos seus ouvindo a mensagem que os textos realmente quer passar ao seu leitor. A Congregação Cristã no Brasil é uma denominação rígida em seus costumes e tradições, que se orgulha de sua ignorância e falta de conhecimento da Bíblia. Criou costumes místicos e muitas crendices anticristãs. Sem dúvida alguma, a Congregação Cristã no Brasil é um exemplo do onde a falta de estudo da Bíblia pode levar as pessoas e uma denominação inteira, e por falta de destreza com as Escrituras, eles foram levados à bibliomancia, ao misticismo e o mais grave, à falta do conhecimento do Evangelho que a Bíblia propõe apresentar aos que a busca. Sendo assim, finalizamos com uma orientação do próprio Deus para estudar o livro sagrado, neste caso a Bíblia, meditar e pregar sobre o que nele está escrito. Deus abençoe a todos. Então disse Deus a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito.